Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nesta série de estudos que estamos iniciando hoje no Encontro com a Palavra, estudaremos versículo por versículo do quarto Evangelho, o Evangelho de João. O Evangelho de João é fascinante por vários motivos. Primeiro porque seu autor, o apóstolo João, explica constantemente por que o estava escrevendo. João foi o autor desse evangelho, do livro de Apocalipse e de mais 3 epístolas, e em todos estes escritos ele explicou qual o seu propósito ao escrevê-los. Vamos tomar como exemplo o texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, que diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Nestes versículos, João contou qual foi seu propósito ao escrever este evangelho. Ele falou dos sinais. Um sinal é um milagre que prova alguma coisa. João diz que quando Jesus Cristo estava no mundo, manifestou muitas evidências miraculosas ou sinais. E nos últimos versículos deste livro, João afirmou que não descreveu todos os sinais e evidências miraculosas que Jesus operou. Não haveria livros suficientes no mundo para escrever sobre eles. João explicou que dentre todos os sinais que Jesus operou, ele escolheu alguns para relatar neste evangelho. Sabe por quê? Por um motivo específico. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E, crendo, tenham vida em seu nome. João relatou estes milagres para que creiamos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, porque se crermos nesta verdade, teremos a qualidade de vida que Deus deseja que todo ser humano tenha. Esta qualidade de vida é a vida eterna. Gosto muito disso no apóstolo João. Ele declarou explicitamente qual foi seu objetivo ao escrever cada um dos seus livros. Assim, quando leio um dos seus livros, já sei qual é o meu objetivo com aquela leitura. Outra característica desse autor que eu gosto e aprecio muito, principalmente no livro do Apocalipse ou no seu Evangelho, é o uso que ele faz da chamada linguagem de sinais. O apóstolo Paulo afirmou que os judeus pediam sinais miraculosos e os gregos procuravam sabedoria. Paulo se referiu ao que chamo de linguagem de sinais. Essa linguagem de sinais que os judeus sempre buscavam é muito bonita. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, logo nos primeiros versículos, descreveu com as seguintes palavras as circunstâncias em que as revelações lhes foram entregues. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Preste atenção nisto. Para torná-la conhecida, ou conforme a tradução revista e atualizada da Bíblia, está escrito assim, notificou. Esta mensagem foi revelada, decodificada, significada a João por um anjo. Podemos concluir, pelo que João escreveu, que estas revelações lhes foram dadas por um anjo em uma linguagem de sinais. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, Paulo fez o seguinte comentário sobre os fatos históricos dos hebreus relatados na Bíblia. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Quando Paulo falou sobre essas coisas que aconteceram aos judeus e que foram relatadas na Bíblia, afirmou que elas aconteceram e foram registradas para que servissem de exemplo. Paulo usou a palavra grega tupos, que significa tipo, ou modelo, ou exemplo. Se pensarmos sobre o sentido da palavra grego tupos, ou sobre a ideia de tipo, encontramos uma lição modelo, um símbolo que ensina uma verdade e que marca a nossa vida.
Poderíamos usar a palavra alegoria se entendermos que o fato de uma história bíblica ser alegórica não quer dizer que ela seja de mentira. Ela aconteceu de fato, mas é alegórica, porque os seus personagens e lugares têm um significado mais profundo, com uma lição espiritual ou moral. No capítulo 4 de Gálatas, o apóstolo Paulo citou Abraão e os seus 2 filhos. Isso de fato aconteceu, não é lenda? Depois de falar sobre Abraão e seus 2 filhos, Paulo afirmou que este fato histórico é uma alegoria. Ele, portanto, estabeleceu um precedente para nós. Temos nas Escrituras fatos históricos que foram ensinados ou relatados alegoricamente. Vou repetir, isso não quer dizer que esses fatos sejam lendas, nem que nunca aconteceram. Quer dizer que seus personagens e lugares possuem um significado mais profundo que serve para nosso crescimento espiritual. Foi com esse objetivo que o apóstolo João escreveu o 4º Evangelho, usando a linguagem dos sinais que Jesus operou. Temos, portanto, no Evangelho de João o mesmo fenômeno ocorrido no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse, escrito por João, é uma mensagem em código para o povo de Deus. E para compreender essa mensagem, precisamos ter a chave do código. Da mesma forma, é isto o que aconteceu no Evangelho de João. Há 2 níveis de interpretação deste Evangelho. Um nível compreensível, até para uma criança, de um vocabulário simples. De certa forma, de todos os evangelhos, o de João é o mais simples. Mas quando você descobre a linguagem de sinais deste livro, percebe que o Evangelho de João possui um outro significado mais profundo, um significado com um ensino espiritual para nós. Depois que você entende isto, compreende que o Evangelho de João é o mais profundo dos 4 evangelhos, apesar de ter sido escrito de maneira simples. Quando você compreende que o Evangelho de João foi escrito para o povo de Deus, em uma linguagem fascinante de códigos ou sinais, você se encanta e se empolga para desvendar essa mensagem. Antes de iniciarmos o estudo do Evangelho de João, versículo por versículo, quero mostrar para você algumas chaves que abrirão o código da mensagem deste Evangelho. A primeira chave é: 90% do conteúdo do Evangelho de João não é encontrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de Evangelhos sinópticos, ou seja, o conteúdo destes 3 evangelhos é o mesmo. Isso quer dizer que 90% do que descobrimos no Evangelho de João, só ele revelou, e nós não teríamos conhecimento nenhum deste conteúdo se João não tivesse escrito o 4º Evangelho. A segunda chave para decodificar o 4º Evangelho é: o apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Estes versículos de 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, mostram para qual propósito a Bíblia toda foi escrita. Toda a Bíblia se destina a fazer com que o homem de Deus seja perfeito, completo, totalmente preparado para toda boa obra que Deus, o Pai, quer que ele execute. Se tomarmos como base essa afirmação de Paulo de que toda a Bíblia visa o aperfeiçoamento do homem de Deus, podemos concluir que o Evangelho de João é diferente de todos os outros livros da Bíblia. Paulo afirmou que toda a Escritura é dada para o aperfeiçoamento do homem de Deus. Toda a Escritura é dirigida para o povo de Deus, para que seja equipado para tudo que Deus quer que ele faça. Acontece que o Evangelho de João é o único livro da Bíblia que foi escrito para o incrédulo. É claro que o conteúdo desse Evangelho é muito rico e de proveito para o crente. Entretanto, conforme o próprio João declarou, ele escreveu este livro para o incrédulo, para que o incrédulo creia. Este fato faz do Evangelho de João um livro único no cânon da Bíblia. O propósito evangelístico do livro de João é outra chave para compreendermos a mensagem deste livro tão importante. Outra chave que ajuda a decodificar a mensagem do Evangelho de João é compreender a argumentação sistemática presente em todo o livro. Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são biografias ímpares de Jesus. Eles também foram escritos com um propósito, mas não possuem a argumentação sistemática como a que observamos no Evangelho de João.
Esta argumentação pode ser traçada em todo o livro. Ela é clara e evidente. Existe uma continuidade de pensamento e um objetivo claramente traçado e cumprido em todo o conteúdo do Evangelho de João. Esse objetivo é declarado nos últimos versículos do capítulo 20 do Evangelho, onde João afirma que registrou todos aqueles sinais operados por Jesus para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Esta é a argumentação desse Evangelho. O seu objetivo é mostrar que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e esta linha de argumentação está presente do começo ao fim do Evangelho de João. Ter conhecimento desse fato é outra chave que desvenda a mensagem desse Evangelho tão importante. Com base na declaração de João, revelando qual foi o seu objetivo específico ao escrever esse Evangelho, surge outra chave que nos ajuda a ler e a compreendê-lo. Com base na declaração que João fez sobre o propósito deste Evangelho, levantamos 3 perguntas cujas respostas são encontradas em todo o Evangelho. A primeira pergunta é: quem é Jesus? Lendo o Evangelho de João do começo ao fim, você encontra a resposta para esta pergunta. Preste atenção na segunda pergunta. O que é fé? João revela para nós o que significa crer e o que é fé. Em todo o livro encontramos a resposta para esta pergunta. E a terceira pergunta, que é constantemente respondida por João neste Evangelho, é: o que é vida? João, que vida eterna é essa da qual você tanto fala? Você vai encontrar esta pergunta respondida várias vezes, capítulo após capítulo deste grande Evangelho. Portanto, ao ler o Evangelho de João, estas 3 perguntas e suas respectivas respostas se constituirão uma chave importante para a decodificação da linguagem de sinais dele. Por isso, em cada um dos capítulos desse Evangelho, busque as respostas para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Você terá um entendimento mais amplo desse Evangelho. No próximo encontro com a palavra, falaremos sobre a última chave que decodifica a mensagem na linguagem de sinais do Evangelho de João. E eu tenho certeza, você não vai perder o próximo programa, porque vamos aprender coisas incríveis estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. Não esqueça que falamos já que o Evangelho de João é fascinante por muitos motivos. Primeiro, porque seu autor, o apóstolo João, explica constantemente por que é que estava escrevendo esse livro. João foi o autor desse Evangelho, do livro do Apocalipse e de mais 3 epístolas, e em todos esses escritos, ele explicou muito bem qual era o propósito quando escreveu estes livros. Então, até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.